Olá, boa noite, bem-vindos. Hoje é 15 de janeiro. 15 de janeiro, o culto presencial já aconteceu na Capela do Recanto. Hoje o pastor Nataniel nos dirigiu o culto, pastor da Congregação Cristo aqui de Santa Maria. O culto presencial foi dirigido por ele lá. E nós agradecemos muito a disponibilidade do pastor Nataniel de nos servir, enquanto eu, pastor Marcos, estou desfrutando de alguns dias de férias. Minhas férias estão acabando, já na próxima semana já devo estar com vocês. Esse culto aqui foi previamente gravado, mas foi gravado com carinho para que nesse momento, no sábado às 8 horas, a comunidade pudesse se reunir, né, aqueles que puderem em torno da internet, para a gente poder ouvir a palavra de Deus juntos. Hoje, novamente, nós temos uma pregação cedida pelo pastor Matheus Schmidt, lá de São Paulo, da Luterana Moema, e nós vamos ouvir a Bíblia e a palavra de Deus pela boca do pastor Matheus, tá? Seguimos com um cântico aqui no começo do nosso culto e depois eu faço aqui um breve momento de introdução do culto e também a oração mais para o final. Que Deus abençoe todos nós. Cristo disse: venha a mim, água encontrarás, satisfeito estarei, Ele é meu Rei. Quando fraco estiver, eu repousarei. Cristo minha força é, Ele é meu Rei. Porque Deus é bom e é fiel, dia e noite a me guardar. Posso sempre ir a Cristo, Rei forte e fiel. Se com medo estiver, eu confiarei. Cristo meu escudo é, Ele é meu Rei. Porque Deus é bom e é fiel, dia e noite a me guardar. Posso sempre ir a Cristo, Rei forte e fiel. Se perdido estiver, me encontrará. Lá na cruz já demonstrou, salvo nele estou. Porque Deus é bom e é fiel, dia e noite a me guardar. Posso sempre ir a Cristo, Rei forte e fiel. Porque Deus é bom e é fiel, dia e noite a me guardar. Posso sempre ir a Cristo, Rei forte e fiel. Rei forte e fiel. Rei forte e fiel. A gente começa o nosso culto no nome do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Vamos confessar juntos os nossos pecados. Estou fazendo uso hoje de uma liturgia clássica do Inário Luterano, tá? Se você sabe de memória, pode dizer junto comigo. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que, por natureza, somos pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos, por isso, a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós, dá-nos o teu perdão, consola-nos com o teu Santo Espírito. O Deus de toda misericórdia entregou o seu próprio Filho à morte e, por amor dele, nos perdoou todos os pecados. E aos que nele confiam, Deus reconhece e declara filhos e herdeiros do seu reino e lhes concede o Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir então agora a palavra de Deus e também a pregação dirigida pelo pastor Matheus Schmidt, da Concórdia Luterana Concórdia de Moema, lá de São Paulo, gravado ao longo de 2021, separado com carinho para ser o nosso momento de reflexão na palavra do nosso Deus hoje. Nesse momento, gostaria de fazer a leitura do Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 51 até o versículo 70, até o versículo 69. Logo no início do capítulo 6, a gente tem o milagre que dá base para essa mensagem, para todo esse contexto do capítulo 6, onde Jesus ele multiplica os pães e os peixes, os 5 pães e os 2 peixes. Lembram dessa história? Depois Jesus ele sobe no barco, vai até Cafarnaum, e é toda aquela multidão que vivenciou esse milagre, vai então atrás de Jesus, porque quer de novo receber esse milagre, ou seja, ser consumido por esse pão, ou receber esse pão que Jesus ofereceu. Então tem toda a narrativa que Jesus fala, eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, quem vem a mim nunca mais terá sede. E na semana passada, um dos destaques que essa leitura fez, foi a respeito da vida eterna. Versículo 40 diz, pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna, e no último dia eu os ressuscitarei. E a leitura que continua desse diálogo todo é a partir do versículo 51, que eu quero então ler junto com vocês, e por isso eu convido-os a se colocar em pé. Que diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Aí eles começaram a discutir entre si e perguntaram: como é que este homem pode dar a sua própria carne para a gente comer? Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a comida verdadeira, e o meu sangue é a bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, vive em mim, e eu vivo nele. O Pai que tem a vida foi quem me enviou, e por causa dele eu tenho a vida. Assim também quem se alimenta de mim terá vida por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os antepassados de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Jesus disse isso quando estava ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram: o que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso perguntou: vocês querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhe disse são espírito e vida.
mas mesmo assim alguns de vocês não creem. Jesus disse isso porque já sabia desde o começo que eram os que não iam crer nele e sabia também quem ia traí-lo. Jesus continuou: foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo Pai. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Essa leitura do Evangelho de hoje, e o versículo base que eu gostaria de destacar, é o versículo 56, especialmente na última parte do versículo, diz: quem come a minha carne e bebe meu sangue vive em mim e eu vivo nele. Vive em mim e eu vivo nele. Amém. Podem sentar. Essa é uma das promessas muito bonitas que nós temos aqui registradas no Evangelho. O pão da vida, Jesus diz que vive em nós e nós vivemos nele. Depois de ter falado, depois de dizer que esse pão da vida, Jesus satisfaz a nossa vida, depois de ouvirmos ele dizer que esse Jesus, ele nos ressuscita, agora ele diz: eu vivo em vocês e vocês vivem em mim. Acho que não tem como ser mais íntimo do que isso, mais próximo do que saber que o nosso Salvador vive em nós e nós vivemos nele. Pense, o agente da criação, o autor de todas as coisas, o Salvador da humanidade, promete permanecer no meu coração e no seu coração. Mas não é uma realidade que é dita somente aqui no Evangelho de João. Se a gente for olhar em outros lugares, é repetido inúmeras e inúmeras vezes que nós vivemos em Cristo e Cristo vive em nós. João 15, o Evangelho de João no capítulo 15 tem uma reflexão muito bonita quando Jesus fala a respeito da videira verdadeira. E não faz muito tempo, o pastor Adelar fez uma bela reflexão, uma mensagem sobre o que significa estar grudado, unido nessa videira. Logo nos primeiros versículos, Jesus diz: continuem unidos comigo e eu continuarei unidos com vocês. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. 2 capítulos depois, João capítulo 17, e aqui é um contexto muito interessante, porque é na quinta-feira santa e Jesus está se preparando, para aquela semana, sexta-feira santa, e tudo aquilo que ele fez por nós. E aqui é o momento onde Jesus ele para orar. E na oração que ele faz ao Pai, olha só o que ele diz, o que ele pede. Ele diz assim: não peço somente por eles, para os discípulos, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. Ou seja, ele está pedindo por mim, por você, porque foi através da mensagem que foi proclamada e anunciada, repassada, hoje chegou até nós. Peço que todos sejam um, Jesus pedindo ao Pai. E assim como tu, meu Pai, está unido comigo, eu estou unido contigo, que todos os que creem estejam unidos conosco, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha que bonito. Assim como Jesus e o Pai estão unidos, nós também somos chamados a estarem unidos com nosso Deus. E ele diz a maneira como isso acontece: a natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Eu estou unido com eles e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que amas os meus seguidores como também me amas. Muito bonito o que ele diz nessa oração. E o último texto, como exemplo de como essa mensagem de que Cristo vive em nós e nós vivemos em Cristo, aparece também com o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 2. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e deu a si mesmo por mim.
Que bonito isso, que bonito é saber que Deus vive em nós e nós vivemos nele. Em outras palavras, Deus não fez toda a criação, cada um de nós, e se afastou. Não, Ele, pelo contrário, Ele criou todas as coisas e se envolveu pessoalmente, a ponto de enviar o seu único Filho, Jesus Cristo. Por isso eu quero convidá-los agora rapidamente a meditar um pouco mais o que significa que eu vivo em Cristo e Cristo vive em mim. Quais são os efeitos disso? Quais são as consequências disso? Qual o impacto que isso traz na minha vida? Por isso, saber que Cristo vive em mim e eu vivo em Cristo, significa dizer que eu não estou sozinho. Você não está sozinho. Talvez seja uma das expressões mais consoladoras, talvez, nesse momento de pandemia que vivemos. Você não está sozinho. Percebem que a sensação de solidão tem cresceram muito nesses últimos anos. E a gente começou a desenvolver um vocabulário que antes a gente não tinha. Quarentena, distanciamento social, home office, isolamento, fica em casa, restrições, medo, solidão, saudade, luto, morte. Palavras que antes a gente não tinha, mas agora estão presentes no diálogo na nossa vida. Ficamos com medo e receio de conviver com as pessoas, com os nossos amigos, com familiares. Evitamos o contato, evitamos o abraço, evitamos aquilo que mais representa essa proximidade uns com os outros. Às vezes estamos no mesmo lugar, mas parece que algo está nos dividindo. Eu não digo só a máscara. Todos foram afetados. As crianças foram afetadas, os adolescentes foram afetados, os adultos, os idosos. Cada um no seu tempo, a seu modo, de intensidades diferentes, mas todos nós sentimos como é viver um pouco isolado, um pouco afastado. É muito importante reforçar também que a promessa que Jesus faz aqui, que Ele está presente, não elimina o contexto de que nós vivemos, do isolamento. Não quer dizer isso. E também não quer dizer que, porque Jesus está na minha vida, eu posso enfrentar qualquer situação e eu não vou ser contaminado. Também não quer dizer isso. Mas significa e reforça a certeza de que mesmo em situações como a que vivemos, extremas, Ele está junto conosco. Ele está caminhando ao nosso lado. E nós não estamos sozinhos. Porque Ele permanece, Ele reside, Ele habita em todos aqueles que confiam no Seu nome. Pois Ele mesmo prometeu lá em Hebreus, talvez vocês vão lembrar, e lembre-se disso, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, lembre-se disso, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. São palavras de Jesus. Depois em Hebreus vai reforçar essa certeza quando disse, eu nunca os deixarei, jamais os abandonarei. O segundo aspecto de saber que Deus vive em nós e nós vivemos nele, unidos a Ele, significa dizer, eu sou completamente conhecido pelo meu Salvador. Você é completamente conhecido pelo seu Salvador. O Salvador Jesus nos conhece profundamente, muito mais do que a nós mesmos. Não é novidade, nossa família aumentou. De 2, agora nós somos em 3. O Theo entrou na nossa vida, mas podemos dizer que ele tem sido um bom professor para pais fresquinhos, como nós costumamos ouvir aqui já algumas semanas. E tem uma outra expressão que eu ouvi também, que é no mar agitado que a gente conhece ou faz bons marinheiros. Eu acredito que Deus vai capacitando dia a dia os pais, não somente a minha Michele, mas eu vejo vários pais aqui, com crianças pequenas também, vai capacitando a cuidarmos de alguém ainda tão frágil, né, tão dependente. E digo que a cada dia a gente está aprendendo alguma coisa nova, e vai ser assim até o final da vida. E por mais que a gente
aprenda as linguagens do choro, saiba todas as técnicas e situações que são possíveis fazer, nós nunca vamos conseguir compreendê-lo perfeitamente. Saber o que ele está sentindo, saber o que ele está pensando, e não adianta pensar que depois que ele começar a se expressar e falar, que a gente vai ter condições de conhecê-lo melhor. Tem pessoas que a gente convive há anos, 40, 50, 60 anos, todos os dias, e a gente não tem condições de conhecer perfeitamente aquela pessoa que está do nosso lado. Seus sentimentos, as suas lutas, as suas angústias, as suas tribulações. A gente pode até ter uma ideia, pode dar um ombro amigo, pode estar ao lado, mas a gente não tem como saber o que ela pensa, o que ela sente. Mas tem alguém que sabe exatamente quem eu sou. Tem alguém que conhece perfeitamente ao ponto de dizer o quantos fios de cabelo nós temos. Tem alguém que nos conhece perfeitamente ao ponto de dizer quantos dias de vida nós teremos. Tem alguém que nos conhece perfeitamente ao ponto de nos chamar pelo nosso nome. Tem alguém que nos conhece perfeitamente ao ponto de saber quando nós vamos dormir e quando vamos acordar. Você lembra do Salmo? Salmo 139, ele diz assim: ó Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces. Sabes tudo que eu faço e de longe conheces todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo que eu faço. Antes mesmo que eu fale, Tu já sabes o que eu vou dizer. Está em volta de mim por todos os lados e me proteges com Teu poder. Eu não consigo entender. Não consigo entender como Tu me conheces tão bem. O Teu conhecimento é profundo, mas profundo demais para mim. Deus nos conhece tão bem que sabe o que está no nosso coração. Deus nos conhece tão bem que sabe dos nossos dilemas, das nossas lutas, dos nossos desafios que enfrentamos todos os dias. Deus sabe quando estamos tristes ou quando estamos felizes. Deus sabe quando estamos em dúvida, quando passamos por enfermidades ou quando temos que tomar decisões difíceis. Deus sabe até mesmo quando nós estamos em situações conflituosas ou quando estamos no processo de educar nossos filhos. Em todas essas situações, e que em muitas delas são difíceis, exaustivas, pesadas, às vezes nos sentimos abalados, inseguros, em todas essas situações, nós podemos ter tranquilidade, porque o Senhor nos conhece. Além de Ele estar presente junto conosco, Ele nos conhece profundamente. Deus nos conhece tão bem, a ponto de nós não conseguimos esconder quem nós somos. A nossa verdadeira identidade, nós somos pecadores. Por isso que o salmista diz, e até o pastor Elisandro nos reforçou isso no momento da confissão: ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Deus, Ele olha para cada um de nós. Deus olha. Ele passa aquilo que nós apresentamos e olha para o real de nós. E todos, quando Ele olha, Ele enxerga que são seres humanos perdidos e condenados. Todos. Eu, você, todos nós estamos perdidos e condenados. E por nos conhecer assim tão bem, por saber que nós estamos perdidos e condenados, e que sozinho nós não temos condições de reverter essa situação, é Ele que vem ao nosso encontro. E Ele transforma aquilo que era impossível acontecer. Nós éramos inimigos de Deus, e agora fomos transformados em amigos dEle. Antes vivíamos na escuridão, agora vivemos na luz. Isso nós não fazemos por nós mesmos, mas é Deus vindo até nós, por meio da sua palavra, por meio do batismo, que nos transforma em filhos amados e filhos queridos. E o terceiro e último aspecto de pensar a respeito do que significa Cristo viver em mim e eu viver em Cristo, além de Ele estar presente na nossa vida e além de Ele nos conhecer perfeitamente, a gente pode dizer: saber que Cristo vive em mim significa que eu pertenço ao Senhor,
que você pertence ao Senhor. Saber que Cristo vive em nós significa que agora nós pertencemos a Ele, a Cristo. Ele nos comprou. No momento em que recebemos o nome do Deus triuno em nossas vidas, no momento em que somos resgatados e declarados filhos de Deus, no momento em que somos regenerados e lavados pelas águas do batismo, temos uma promessa que Deus continuará vivendo em nós, mas não como estrangeiros, como peregrinos, como alguém que Deus não nos conhece, mas como o próprio texto diz, como filhos queridos e amados, como filhos perdoados e sustentados pela misericórdia de Deus. Foi isso que aconteceu com o Theo nesta manhã. E é o que aconteceu na vida de cada um de vocês no momento que vocês receberam o nome do Deus triuno nos seus corações. Vocês foram comprados pelo Salvador Jesus. Eu e você, todos nós, fomos unidos em Cristo, na fé, incorporados numa família. E às vezes eu fico pensando, que família é essa? É uma família tão diferente, mas que está tão intimamente ligada a Cristo, ao pão da vida, que em certo momento o apóstolo Paulo vai dizer que essa família, ou essa família é considerada como um corpo, que Cristo é o cabeça e nós somos os membros, que é a igreja. E como igreja, que fazemos parte dessa família, que fomos chamados pelo Evangelho, nós temos uma missão muito bonita, disso não ficar guardado para nós, mas de poder falar, testemunhar, compartilhar com outras pessoas aquilo que Ele fez já por nossa vida, até que Ele venha. Não é só hoje, mas até que Ele venha. E essa é a razão de nós nos reunirmos em culto, essa é a razão de nós realizarmos o Santo Batismo, essa é a razão de nós participarmos da Santa Ceia. Essa é a razão de nós levarmos o Evangelho, porque nós queremos ser embaixadores de Cristo, compartilhando a paz e o amor de Deus a todos que nos rodeiam. Essa leitura do Evangelho de hoje, ela nos faz pensar, porque no final, depois de todo o diálogo, depois de todo Jesus ter dito o que significa viver unido a Ele, o pão da vida que satisfaz, que ressuscita, algumas pessoas chegaram perto de Jesus e disseram: isso que Ele ensina é muito difícil. É muito difícil seguir aquilo que Ele está dizendo, é muito difícil viver uma vida cristã, isso é muito difícil. Jesus, sabendo aquilo que estava no coração daquelas pessoas, pergunta para a multidão: vocês estão pensando em me abandonar por causa disso? Vocês estão pensando em me abandonar? Felizmente, quando a gente continua lendo o texto, a gente percebe que sim, que algumas pessoas abandonaram, não quiseram caminhar com Jesus, acharam que os ensinamentos de Jesus era muito difícil de seguir. Então Jesus olha para os discípulos e pergunta: vocês também estão pensando em me abandonar? Então Pedro, que é um dos porta-vozes dos discípulos, em vários momentos diz assim, ele faz uma pergunta que é muito interessante: quem é que nós vamos seguir? Se a gente te abandonar, quem que nós vamos seguir? E a resposta que Pedro dá é muito interessante. Ele diz: o Senhor tem as palavras que dão a vida eterna. O Senhor tem as palavras que dão a vida eterna. Queridos amigos e irmãos na fé, se você estivesse sentindo que ninguém se importa com você, se por acaso você estivesse sentindo abandonado ou talvez sozinho, se por acaso você pensa que ninguém te conhece, ao ponto de vivenciar as suas angústias e emoções, se por acaso você está pensando em deixar de caminhar com Jesus na jornada da fé, eu posso dizer para você, o pão da vida, o Cristo que vive, Ele diz e declara que Ele vive. E porque Ele vive, eu, você, todos nós, podemos crer no amanhã, podemos crer naquilo que Ele nos oferece. Ele nos oferece algo maravilhoso, Ele nos oferece perdão, vida eterna e salvação. Unidos a Cristo por meio da fé, pela ação do Espírito Santo, as nossas vidas são realmente transformadas e da solidão
temos esperança. Da escuridão andamos na luz, e da condenação todos nós hoje podemos celebrar salvação. Amém. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressuscitou e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Obrigado, pastor Mateus, por ceder essa mensagem para a gente poder se edificar na fé hoje pela tua voz, pelos teus lábios. Seguindo com o nosso culto, é hora de pensarmos no nosso amor prático, né? Momento das ofertas, em que a gente normalmente traz ao altar. Você pode ofertar na congregação de diferentes formas. Você pode trazer o seu envelope, como sempre foi, com os seus recursos dentro, né? Sua primeira parte separada, já previamente, e colocar dentro do envelope, trazer ao altar. Se você precisa dos envelopes e ainda não pediu, preencha o formulário Minha Decisão, que está lá na capa do site, luteranacamobim.com, e você, preenchendo Minha Decisão, vai ter um campo lá para você solicitar, se você quer os envelopes impressos, para fazer a sua oferta nesse jeito mais tradicional, mais antigo, né? Mais assim, como nós já estamos acostumados. Mas se você prefere fazer por vias bancárias, agora está um pouco mais simples. Desde o começo desse ano, de 2022, a gente está usando a nossa nova conta bancária no nome já, no CNPJ da nossa congregação, da Luterana Camobi, Congregação Bom Pastor. Então, se você deseja fazer a sua oferta pela Pix, via Pix,
tem aí 2 chaves, você pode usar qualquer uma delas, e o QR Code aí também pode ser lido diretamente na área Pix do seu banco. Você pode abrir lá no seu aplicativo do banco e ele vai te pedir para ler um QR Code, você pode ler esse que está na tela e ele vai te direcionar certinho também. Escolhe o valor, né, sua primeira parte, que você já decidiu previamente, e faz a transferência tranquilamente. Uma dica é no Pix você pode anotar sempre, mandar um recadinho junto, manda ali referente a qual mês que se você talvez não está indicado aqui como membro da congregação, mas deseja fazer uma oferta, indica lá quem você é, de onde você é, para que a gente tenha esse acompanhamento também, tá bom? Acho que já deu tempo suficiente na tela para vocês, tá aí as informações. A gente segue com o nosso culto falando com Deus numa pequena oração. Nosso bondoso e eterno Deus, obrigado por a gente poder se encontrar mais uma vez aqui virtualmente, para louvar o teu santo nome, para ouvir a tua palavra, para saber que não estamos sozinhos na nossa caminhada de fé, que há uma comunidade junto com a gente, mesmo que distantes, que tu, Senhor, estás sempre conosco e se manifesta de tantas formas diferentes. Tu és o pão que nos alimenta, que nos sustenta para a vida física e espiritual. Por isso, Senhor, nós te pedimos que sempre continues nos alimentando, nos sustentando. Nós colocamos a nossa vida inteira nas tuas mãos, crendo, sabendo que tudo está sob o teu controle. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por tu seres o nosso Deus. Te louvamos por podermos te chamar de Pai e queremos orar juntos a oração que tu nos ensinaste. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muito bem, chegando ao finalzinho do culto, então, vamos ouvir e receber a bênção do nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha a misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Fiquem todos com a paz do nosso Deus. Próxima semana, a gente tem sempre culto online aqui, 20 horas, e um culto presencial em algum lugar, onde for combinado, né? Até mais, uma ótima semana para vocês. Que segurança. Segurança da certeza de estar em Jesus, né? De ser de Jesus. Agora eu vou puxar ela certa, tá? Que segurança, sou de Jesus, eu já desfruto o brilho da luz, sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória do céu. Canta minha alma, canta ao Senhor, vem dele sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, vem dele sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, no coração a paz eu senti, anjos descendo, trazendo o céu.
Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, sinto alegria em meu Salvador, com esperança vivo na luz. Oh, que vontade e amor de Jesus. Todo mundo canta minha alma, canta ao Senhor.